Que eu fiquei imaginando aqui qual que era ó, você vê essa barriguinha aqui, você já pensa, é pão. Dá para entender, né, o que que é. Você come muito pão? Não, então, o meu problema eu acho que deve ser carboidrato e açúcar. Eu como muita besteira, muito doce. Mas eu tô tentando evitar. Eu tô fazendo isso mais sexta e sábado, às Uma vezes boa estratégia. domingo. Uma boa estratégia. E se eu te contar, não sei se você já ouviu isso, mas qual a melhor forma de reduzir a vontade do doce? Isso é uma coisa que se eu abrir caixinha, todo mundo pergunta. Se for na consulta, a maioria das pessoas vai perguntar. Então, como é que eu faço para reduzir a vontade do doce? Evitando o consumo dele. Parece bobo, você vai falar assim, mas se eu sinto muita vontade, como é que eu vou cortar, né? Mas à medida que eu vou reduzindo isso, até a minha Ah, sim. vontade, ela vai diminuindo. Porque nós não fomos criados, nós não começamos já a vida comendo doce. Isso foi um hábito que foi introduzido. Sim. Tem gente que começa a introduzir o doce até no trabalho. Depois de tá com 35 anos, mudou de emprego e lá tem alguém que ou tem balinha em cima da mesa. E aí depois disso que começou a introduzir o doce. Então o doce ele geralmente é um hábito que a pessoa coloca por algum motivo. Então nós precisamos reduzir esse hábito para reduzir o consumo. Claro que não precisa cortar o doce 100% da vida. Tem alguns horários que dá para encaixar. Tem paciente aí que tem dieta que eu passo doce todo dia. Vai que você consulta lá e eu passo todo dia um doce. Um horário que seria legal para quem gosta muito de doce. Após uma refeição grande. Por exemplo, um almoço, que é uma refeição que eu tenho proteína, né, que eu tenho a carne, que eu tenho fibra, se eu coloco, claro, uma salada de folhas, se eu coloco legumes, né, uma refeição maior, então eu tenho mais nutriente, eu consigo ali comer um doce, vai ser digerido ali junto, não vai ficar dando picos de glicose, minha glicose não vai estar aumentando tanto, porque foi ali junto com a refeição. A tradição da sobremesa tá A correta. sobremesa não está correta, que é bom a gente evitar, mas Ah, dá para ter uma sobremesazinha aí de vez em quando. Um bombom, não uma barra de chocolate. uhum. Reduzir a quantidade, né? É, tem uma dica que eu dou muito em final de ano, que é da sobremesa, falando da sobremesa. Tem lá aquela mesa farta. É o pudim, é o pavê, é um bolo, é a rabanada. Então eu falo assim, você pega a mesma tigelinha de sobremesa, e nela você coloca o que você quiser, desde que seja só em uma vez a tigelinha. Então eu quero um pouco de cada. Eu vou colocar uma rabanada, eu vou colocar uma fatia fininha de pudim e 2 colherzinhas de pavê. Experimentei de tudo, mas numa porção que seria de uma coisa só.